Graças a Deus, queridos. Vamos compartilhar da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23. A palavra dessa noite, mensagem dessa noite é o jardim de oração. Parte 3, parte final. Nós temos falado aquilo que o Senhor Deus tem colocado em nossos corações para falar, não somente eu, mas como os outros pregadores dessa igreja. E temos falado acerca de oração, acerca do jardim de oração, acerca da ação do Espírito Santo, acerca das flores que crescem nesse jardim, para que você possa entender, compreender a beleza que é de manter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é mantido, primeiramente, através de uma conversa com o Senhor. E a essa conversa nós damos o nome de oração. A essa conversa com Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que, com a finalidade de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que também sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que, com a finalidade a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste e os amaste, como também amaste a mim. Glória a Deus. Queridos, uma palavra muito significativa da parte de Jesus para os seus discípulos. Na realidade, esse texto, que foi, assim como toda a Bíblia, dividido em capítulos, mas esses capítulos 15, 16, 17 de João, tem assim algumas particularidades muito significativas. Quando Jesus começa a falar com o Pai através da oração, e essa oração se inicia no capítulo 17, no primeiro versículo, é difícil nós dizermos qual é a oração mais bonita, é difícil. Não é? Nem sei se é possível nós dizermos, essa é a oração, fazermos uma afirmativa, né? Afirmarmos, não, essa é a oração mais bonita. Acredito que todas as orações são bonitas. Eu tenho um carinho especial por essa oração chamada oração sacerdotal de Jesus, narrada no capítulo 17 de João. Jesus fala assim com uma singularidade, com um carinho, e demonstra aqui uma intimidade com o Pai tão grande, e tenta transmitir essa intimidade para os seus discípulos mais próximos, para os seus apóstolos, haja vista que estava, inclusive, próximo já da sua prisão. E Jesus começa a falar com Deus, uma conversa íntima. Sabemos, já falamos sobre isso das outras vezes. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Assim cremos, com todo respeito aos judeus que assim não entendem, mas assim nós cremos. E entendemos também
nas mensagens anteriores, o porquê que o Espírito Santo criou esse jardim dentro de nós, chamado jardim de oração. Entendemos por que nós devemos orar o Espírito, não para buscá-lo, porque ele já mora dentro de nós, mas para buscar a sua orientação, buscar os seus dons, buscar as coisas que vêm lá do alto, pedir que ele plante no nosso jardim flores lindas, maravilhosas, que possam fazer com que esse jardim seja agradável para nós e para os outros. Sabemos por que o Espírito Santo passeia por esse jardim dentro do nosso coração, esse jardim de oração, e mesmo quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele continua passeando nesse jardim, ele não sai desse jardim, porque esse jardim é dele, porque nós somos morada dele, ele permanece ali. Entendemos isso nas mensagens anteriores, entendemos posteriormente também porque que Jesus orava sendo ele Deus. Mesmo sendo Deus, por que ele orava? Para nos dar exemplo, para nos mostrar que a oração nos sustenta nos momentos de angústia, para nos mostrar que é preciso ver que Deus está atuante. Pastor Marcos, hoje de manhã, falou sobre isso também. Olha, Deus vai fazer, e se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E mesmo quando nós pensamos que Ele não está fazendo nada, Ele continua trabalhando a nosso favor. Ele continua trabalhando. O mundo não está, como dizem os teístas abertos, né? Que Deus criou o mundo, largou o mundo para o seu próprio comando e faz algumas interferências pontuais, mas que o mundo corre por si próprio. Não, nós cremos que Deus é Senhor do universo, governante do universo, tem o universo nas suas mãos e continua governando. Entendemos por que Jesus falava com o Pai. E agora estaremos também tentando compreender por que precisamos então orar. Por que nós precisamos falar com o Pai? Queridos, aquilo que Deus planejou para fazer, Deus vai fazer. Então, por que eu preciso orar? Há muitos anos atrás, na igreja presbiteriana, onde fui nascido e criado, e vocês sabem disso, muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, também nem tanto, porque não sou tão velho, mas eu lembro que um reverendo, um pastor, estava lá na frente pregando, ortodoxo, bem daqueles radicais, não é? Calvinistas roxos, e esse era um deles. E ele estava pregando naquele momento, falando exatamente sobre essa questão, e ele disse que não era preciso orar. Não era preciso pregar, porque o que o Deus vai fazer, Ele já vai fazer. E aqueles que estão salvos, Ele vai salvar, independentemente daquilo que façamos ou não. Eu comecei desde aquela época a pensar sobre isso. Então, por que eu devo orar? Queridos, eu quero desenvolver uma linha de raciocínio contigo. A Bíblia, ela tem alguns textos que nos chamam a atenção, que precisam ser melhor compreendidos. Por exemplo, vou puxar um pouco lá de trás, talvez, aparentemente, parecendo sair um pouco do pensamento, da mensagem, mas não, está dentro do contexto. Há um texto que diz, que fala que, há vários textos que retratam que Deus se arrependeu. Então, Deus se arrependeu. Sabemos que Deus é Deus, autossuficiente, Deus não erra. Deus não erra, sabe tudo o que está fazendo, conhece passado, presente e futuro. O tempo de Deus completamente diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é uma página aberta de ponta a ponta. Tudo acontece ao mesmo tempo para Ele.
O nosso tempo é o tempo diferente. Deus não se arrepende, de forma alguma. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, queridos, muitas das vezes a gente entende errado, até porque há uma certa dificuldade de nós traduzirmos algumas palavras do hebraico e do grego, idiomas originais, diretamente para o português, por isso que não existe uma tradução direta, existem só as versões, talvez para o inglês fique mais fácil, não é? Para nós podermos interpretar o que significa arrepender. Então, muitas das vezes a gente precisa, para entender o que significa arrepender, às vezes é uma frase inteira que nós teríamos que inserir na Bíblia, para entender o que seria arrepender. Então, busca-se alguma palavra próxima para que se possa adaptar, fazer uma adaptação para que a gente possa entender o que Deus queria fazer naquele momento. Não é? Chama-se isso, se eu não me engano, de antropomorfismo e antropofagismo, quando nós, seres humanos, damos características e sentimentos para Deus, que são típicos do ser humano. Então, o braço de Deus, Deus é espírito, Deus não tem braço, o homem tem braço, o ser humano tem braço, então Deus agiu com braço forte, não é? Então o Senhor sentiu, atribuir sentimentos a Deus e atribuir atividades humanas para o Senhor. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque dentro desse contexto de que precisamos entender muitas das coisas que Deus faz, em algum outro momento a gente encontra lá, porque Deus provou o homem. E aí a gente fica pensando, não, Deus está me provando para que Ele possa saber se eu posso ir ou não. E muitas das vezes usam o texto de Abraão. Então, desde agora eu sei que você vai me seguir, que você é capaz. E acabamos entendendo errado todos esses contextos. Deus é Deus. Ele sabe todas as coisas, senão ele não seria Deus. Arrependimento é característica de alguém que, no seu caminhar, errou lá atrás, precisa olhar para trás e dizer, olha, eu tenho que voltar para consertar o meu erro e tomar a direção certa. Mas Deus não erra. Então, Deus não precisa olhar para trás e ver que errou para voltar e corrigir o seu erro. É por isso que Ele não se arrepende. E Deus também não te testa, não me testa para saber se eu sou capaz, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe se eu sou capaz ou se eu não sou capaz. Então, quando Ele te prova, quando Ele me prova, é para que eu e você saibamos que nós possamos ir mais além. E Ele nos prova, Ele faz nos sentir isso. Nas Forças Armadas, existe uma máxima, não é? De quando o soldado, de quando o combatente, ele chega no limite das suas forças, ele pensa que chegou no limite das suas forças, e nos cursos das Forças Armadas, isso é muito extraído, é muito posto em prática. Eu passei isso na pele, achando que não dava mais, mas existe ainda uma reserva de 40%. Quando você está chegando no seu limite, já no chão, rastejando, entregando os pontos, ou a sua dor é uma dor intensa, muito forte, ainda existe dentro de você uma reserva de força de aproximadamente 40%, e nós não sabemos disso. Só quando você passa por algo, por uma prova dessa, não é? Por um treinamento desse, no final do treinamento você olha para trás e não acredita que você foi capaz de fazer aquilo. Mas por que você chegou a essa conclusão? Eu jamais pensei que pudesse fazer isso. Certa vez me levaram, na época que eu ainda estava no Exército, eu era árbitro de um pelotão de operações especiais. Era um exercício de unidades, era um exercício de uma brigada. E eu fui ser árbitro de um pelotão de operações especiais.
A minha função era acompanhar o pelotão, aquele pelotão era comandado por um aspirante, e eu apenas acompanhava, e fazia algumas pontuações, e no final haveria uma reunião, depois de 3 dias de operações, haveria uma reunião e cada árbitro iria pontuar, iria fazer as suas pontuações. E a nossa missão era atravessar uma serra de um lado para o outro. Quando eu cheguei embaixo da serra, nos levaram para lá, que eu olhei, era a Serra de Friburgo. Eu não sabia que a Serra de Friburgo era tão alta. Me colocaram no pé do monte, eu olhei assim e falei, rapaz, puxa vida, agora eu entendi por que deixaram que eu fosse árbitro dessa atividade. Nós tínhamos que transpor aquela serra de um lado para outro sem usar estrada. Sabe o que é isso, querido? Transpor uma serra de um lado para o outro sem usar estrada, você só poderia andar pelo meio do mato. Você está subindo, andando pelo meio do mato, de repente você abre uma clareira, naquela clareira tem uma rocha, e você tem que passar para o outro lado. Pior ainda é a descida, você está abrindo uma picada, você está tentando caminhar, de repente, por isso que dificilmente você deve caminhar à noite, quando você passa o facão e abre uma clareira ali, quando você vê, é aquelas rochas que a gente enxerga de longe, que fica descendo água, já viram? Escorrendo aquele rachozinho, aquela rocha gigante, que quem despencar lá de cima é morte certa. Eu olhei para mim e falei, olha, eu não consigo fazer isso não. 3 dias fazendo isso, primeiro que eu acho que em 3 dias não dá para fazer isso. E comecei a desacreditar de tudo aquilo. Depois de 3 dias, nós estávamos do outro lado, fazendo uma reunião, fechamento, depois de 3 dias, com tudo aquilo realizado. Claro, eu cheguei lá com o meu uniforme, a gandola, toda rasgada, eu parecia um mendigo. Minha calça estava rasgada daqui até embaixo, meu coturno aberto, parecia um jacaré. Mas cheguei inteiro. Quase não dormimos, mas cheguei inteiro, não morri. A gente chega cansado, rasgado, machucado, mas a gente chega, e eu só compreendi que é possível fazer, porque eu passei por isso, porque me provaram, no meio de todo aquele sofrimento e cansaço, de que era possível fazer. É isso que Deus nos faz, quando Deus te prova, me prova, não é para Ele saber, é para eu e você sabermos que nós podemos ir muito mais além. Você entende isso? Então, por que eu devo orar? Puxando todo esse contexto para a nossa oração. Porque é através da oração que nós conseguimos, agora na situação inversa, conseguimos entender um pouco, lógico, um pouco, de tudo aquilo que Deus é capaz de fazer por mim e por você. Você consegue entender isso? Oração é conversa. É através da oração que a gente consegue desenvolver um relacionamento melhor. Hoje de manhã, assim, com muita alegria, não pude ficar aqui, até falei com ele, cadê o Sandro? Está ali, Sandro, um abraço para você, viu, querido? O Sandro, não é, a classe de jovens está uma classe bonita, cheia, e todo mês tem um dos jovens que levar a palavra, não é isso, presidente? O Jean, presidente, está desenvolvendo isso, junto com os seus jovens. Glória a Deus por isso, pelos jovens de anteriores também, os que estiveram e os que ainda estão. E quando ele começou a falar, eu só pude assistir só um pedacinho, porque eu entrei e tive que sair depois com o pastor Marcos. Eu só ouvia aquela frase, aquela primeira frase, dizendo que era preciso, para nós desenvolvermos um relacionamento, era preciso pelo menos tentar entender quem é Deus, o que Ele significa para mim, não é isso? Não pude ficar para ouvir o resto, mas tenho plena certeza de que foi uma bênção. Tipo assim, é uma das coisas, né, porque às vezes a gente tem alguns vícios de linguagem, cada um de nós tem, eu também tenho, né, e muitas das vezes a gente fala algumas coisas constantemente, né, eu falei para ele, rapaz, corta esse tipo assim, que esse tipo assim aí, a gente acaba falando toda hora, tipo assim, igual quando a gente vai começar uma frase, né, tem gente que chega,
Alô, tudo bem, posso falar contigo? Pode. Aí ele chega, então. Eu falei, então o quê? Não falou nada, está começando a frase agora, já então? Acontece. Mas voltando para o texto, queridos, por que nós devemos orar então? Então. Por que nós devemos orar? Para desenvolver um relacionamento com Deus. Ainda não estamos vendo face a face. Um dia nos veremos face a face. Um dia estaremos diante dele. Vai ser um dia maravilhoso. Um dia estaremos lá, todos juntos, falando com aquele Deus, com aquele Pai maravilhoso, com um amor incompreensível. Um dia a gente vai estar vendo face a face. Mas hoje nós não fazemos isso. E o ser humano tem uma necessidade de solidificar e muitas das vezes de materializar aquilo que ele não consegue enxergar. Não somente o invisível, mas muitas das vezes ele tem a necessidade de materializar, inclusive, relacionamentos. É por isso, muitas das vezes, não somente em uma religião, mas há várias religiões em que começam a criar coisas materiais para tentar, de uma forma platônica, né, dentro de uma ideia de Platão, tentar abstrair aquilo que está no invisível e colocar no físico. Tentar entender e tentar materializar aquilo ali. Nós, por um outro lado, nós temos essa necessidade também de desenvolver um relacionamento mais profundo. Só que eu, dentro da minha casa, se eu não desenvolvo, eu sou casado, tenho uma filha, se eu não desenvolvo um relacionamento de intimidade com a minha esposa e com a minha filha, dificilmente nós teremos um bom relacionamento. Se nós não, no mínimo, nós não conversarmos entre nós. Por quê? Ah, mas isso não acontece. Todo casal conversa entre si. Não é verdade, queridos. Posso dizer, não somente eu, tenho plena convicção de que o pastor Marcos e vários outros pastores que têm o costume de fazer e desenvolver aconselhamentos. A gente sabe que há muitos casais que chegam em casa e é cada um para o seu lado. É cada um para o seu lado. Muitas das vezes vão dormir e passam o dia inteiro sem dar praticamente uma palavra com o outro. E, infelizmente, muitas das vezes isso acontece dentro da própria igreja. Não precisa ir lá para fora, não. São casais casados. Veja se você vai entender o que eu vou dizer agora. São casais casados que nunca se casaram. Casais casados, mas que nunca se casaram. Às vezes temos relacionamentos assim, não só o marido com a esposa com o marido. Às vezes desenvolvemos relacionamentos desses, de pai para filho. E normalmente isso vem de cima para baixo, é do pai para o filho, da mãe para o filho, para a filha. Dificilmente vem de baixo para cima, dos filhos para os pais. Pode ser que eles cultivem e acabem criando esse tipo de raiz em função de um exemplo que foi dado lá atrás, que foi começado a dar lá atrás, e acaba desenvolvendo esse tipo de relacionamento. Muitas das vezes culpamos os filhos, mas na maioria das vezes a culpa é dos pais. Porque desenvolvemos relacionamentos assim dentro das nossas famílias. É o pai que chega dentro de casa e não dá atenção para o filho. É a mãe que chega dentro de casa e não dá atenção para a filha. Ah, mas é preciso entender, pastor, porque eu estou muito cansado.
É preciso entender que eu trabalho, que eu estudo, que eu faço isso, eu faço aquilo. Quando eu chego em casa, eu não tenho tempo para nada, eu preciso dormir, descansar, porque daqui a pouco eu vou ter que acordar novamente, porque o meu dia já se inicia logo de madrugada. Queridos, você quer ser entendido. Realmente, é preciso entender isso, porque isso é um fato. Não é brincadeira, isso é um fato. Mas também é preciso entender que dentro da questão de prioridades, a sua família precisa vir em primeiro lugar. A sua família precisa vir em primeiro lugar. Então é preciso ter tempo para a família. E como isso se retrata no nosso relacionamento com Deus? Nós temos essa necessidade. Está dentro do coração do homem. Está dentro do coração do ser humano. Nós cremos que Deus existe. Cremos que Deus é Senhor. É o nosso Salvador, Jesus Cristo. Falamos, pregamos. Mas muitas das vezes isso fica tão distante. Sabe por que fica tão distante? Quando isso vai se materializar no nosso dia a dia. Por que isso, eu não sei se vocês já perceberam, ou se já se perguntaram alguma vez, por que eu consigo ser tão forte dentro da igreja e tão fraco no mundo? Não sei se já aconteceu com vocês, mas certamente acontece com boa parte da população cristã. É muito forte dentro da igreja. Realiza todo tipo de atividade em conjunto com a igreja, mas quando está no mundo não consegue desenvolver nada. Se sentar uma pessoa do lado dele, ele não consegue evangelizar, porque ele só sabe evangelizar do lado de 3, 4 pessoas. É fato. A pessoa sentou ali, às vezes você vê, a pessoa está necessitada de que você anuncie as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Mas a gente não faz. Por quê? Não, porque eu faço dentro da igreja. Eu não consigo fazer lá fora. Sozinho eu não consigo fazer. Não, eu oro pelas pessoas dentro da igreja. Às vezes, dentro do seu trabalho, está precisando de uma pessoa para você orar. Ah, não, no meu trabalho eu não consigo, não. Estou sozinho ali, não. Só se eu chamar mais alguém, que aí vamos nós dois juntos. Só consegue fazer no coletivo, no individual, não. É um reflexo de um relacionamento estranho com aquele que nós cremos que existe e se tornou o galardoador e o nosso Salvador Jesus Cristo. E o que acontece? O Espírito Santo está passeando no nosso jardim. Ele está lá. Ih, rapaz, puxa vida. Passei o dia inteiro, mas eu orei, falei com Deus. Falou em que momento? Ah, eu orei quando eu acordei. O que mais? Não, eu falei com Deus também quando eu fui agradecer o alimento. Na realidade, hoje eu orei a beça, orei bastante. Orou quantas vezes? Orei 4 vezes. 4 vezes, é. Quando eu acordei, quando eu almocei, quando eu jantei e na hora de dormir. E tem gente que às vezes faz questão de fazer essas 4 orações. Se perder uma delas, rapaz, vai dormir, aí abre o olho assim e não orei. Aí acorda todo mundo que já dormiu. Não, vamos orar. Queridos, veja bem, perdoem-me se de certa forma está soando como uma crítica. Não quero criticar o fato de se orar de manhã, orar no almoço, orar na janta, orar na hora de dormir, porque inclusive eu também faço isso. Mas eu não quero que isso se torne apenas uma coisa mecânica, uma coisa automática, e que devamos fazer simplesmente pelo fato de ser um costume. Porque oração é conversa com Deus. Não pode se tornar algo mecânico, não pode ser um costume, porque senão, inclusive, as nossas próprias palavras se tornam únicas. Há pessoas que, quando sentam à mesa para agradecer o alimento, oram do mesmo jeito. Por quê?
Porque a pessoa já se tornou mecânico, ele já não sabe nem mais o que está fazendo, ele põe o prato ali doido para comer, está cheio de fome, não, precisa orar. E aí ora, né, aquela oração, terminou a oração, já começa a comer, nem pensou no que estava falando, porque aquela oração já está gravada. Eu lembro que eu aprendi a fazer esse tipo de oração, glória a Deus, porque os meus pais me ensinaram isso. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo foi me ensinando que também é preciso um pouco mais além. Mas eu passei muitos anos, até a minha juventude, o início da minha juventude, fazendo o mesmo tipo de oração. Na hora de orar pelo alimento. Senhor, abençoe esse alimento, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. E aí eu sentava na mesa, Senhor, abençoe esse alimento, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. E começava a comer. Sem perceber que aquele alimento foi nos dado com todo carinho. Você sabe que quando você se alimenta, há muita coisa envolvida nisso. Se você parar para pensar, olha, até o alimento que você recebe de graça para comer é uma bênção tremenda. Se você está com fome, está sem dinheiro no bolso e acontece de você poder se alimentar, ou porque alguém pagou, ou porque alguém te ofereceu, ou porque alguém deixou você pagar depois, tá? Algo maravilhoso aconteceu porque você está conseguindo se alimentar. Deus providenciando o alimento para você. Isso se a gente não for mais a fundo, buscar mais a fundo. Quando você tira o dinheiro do bolso para poder pagar aquele alimento, puxa, se nós fôssemos realmente, né, investir tempo fazendo isso, não sei se Deus requer isso, mas apenas numa pequena reflexão, né, talvez Deus não se importe com isso. Mas apenas refletindo sobre isso, já parou para pensar? Puxa vida, quando você tira o dinheiro do bolso para pagar aquele alimento que você escolheu ainda o que se alimentar, você ainda foi lá, ainda escolheu o que se alimentar, aí você começa a perceber, puxa vida, você olha para o dinheiro, eu tenho um dinheiro para pagar, mas se eu tenho um dinheiro para pagar é porque eu recebo esse dinheiro através do meu trabalho, e se eu recebo esse dinheiro através do meu trabalho é porque eu tenho um trabalho, e se eu tenho um trabalho é porque eu tenho saúde para trabalhar. Se eu tenho saúde para trabalhar, porque eu estou sem doença, a minha mente está bem, o meu corpo está bem, e você começa a puxar uma série de benefícios que Deus te permite para que você simplesmente possa se alimentar naquele momento. Olha que coisa maravilhosa. Oração é isso, é parar para pensar nas coisas e conversar com Deus acerca dessas coisas. Não há mais aquela necessidade, queridos. Jesus, quando nos ensinou aquela oração do Pai Nosso, a chamada oração do Pai Nosso, não era para a gente orar aquilo certinho ali, exatamente naquelas palavras, era para que nós entendêssemos o que Ele estava falando, respeitando todas as teorias teológicas acerca dessa oração, que são várias. Mas quando a gente para pensar na simplicidade da oração de Jesus, olha, vem cá, vou ensinar vocês a orar. Pai, opa, judeu sentava para orar, Deus Todo-Poderoso, Soberano, aquele que está no infinito, no lugar inatingível, inacessível, por isso que o judeu dificilmente consegue entender Deus dentro dele, porque Deus jamais poderia morar em algo tão sujo, tão imperfeito, Deus morando no barro, o Criador morando dentro da criatura, isso é extremamente difícil de se compreender. Quando Jesus fala Pai, Ele está chamando para uma proximidade extrema daquele Deus que estava, teoricamente, inacessível. Ele tira o inacessível e coloca para o acessível. E além de acessível, coloca para o próximo de você e de mim. Na primeira palavra, depois ele diz nosso, olha só, não é uma exclusividade sua, é nosso. E ele começa a desenvolver, olha, que está no céu, santificado seja o teu nome, mas diz, olha, que venha o teu reino, para cá, para junto de nós, para dentro de nós.
seja feita a tua vontade. Assim na terra, que ela seja feita, o que nós desejamos, é que ela seja feita aqui na terra da forma como ela é feita lá no céu. Se assim fosse. Nós desejamos. E aí desenvolve toda a sua oração. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa a mim, assim como eu perdoo ao outro. Um relacionamento, numa pequena frase, Jesus estabelece um relacionamento vertical e horizontal. Pai, olha, me perdoa. Quero ter um relacionamento contigo, mas eu também quero ter um relacionamento com meu irmão. Eu preciso olhar e ver o seu perdão para comigo e entender que eu preciso usufruir desse perdão e agir da mesma forma, ou tentar agir próximo àquilo que o Senhor está agindo comigo, porque eu não mereci o perdão, eu te pedi, o Senhor me perdoou, então eu preciso entender que é assim que eu preciso agir com o meu irmão. É simples, complexo, mas simples. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se Jesus falou isso, é porque isso é possível. Podemos vencer as tentações, não podemos nos entregar. Muitas das vezes, nós nos colocamos atrás de um véu protetor. Colocamos um véu protetor na nossa frente e dizemos, não, é tudo com Deus, tudo com Deus, tudo com Ele. Eu não tenho compromisso nenhum, não tenho responsabilidade nenhuma, tudo com Deus. Quando, muitas das vezes, dentro desse relacionamento que Deus estabeleceu, nós temos as nossas responsabilidades também. E nós podemos demonstrar essas responsabilidades para com Deus, não somente olhando para o alto. Nós podemos demonstrar as nossas responsabilidades para com Deus, olhando no horizontal, para o nosso irmão. Por isso que Jesus, no texto, coisa maravilhosa, ele diz, Senhor, Pai, eu não rogo somente por esses que estiveram comigo até agora, pelos apóstolos. Não estou rogando só por isso. Rogo por eles também. Mas não somente por eles, mas também rogo por aqueles que vierem a crer em mim. E eu e você, queridos, fazemos parte dessa oração de Jesus. Ele estava orando naquele momento não somente por aqueles que estavam ao seu lado, mas todos aqueles que viessem a crer. Está no futuro, e nós fazemos parte desse futuro. Jesus estava orando, e dentro daquela oração de Jesus, eu e você estávamos inseridos. Todos aqueles que vierem a crer nele por intermédio da sua palavra. E aí, queridos, eu quero encerrar. A finalidade de tudo isso. Por que eu devo estabelecer um relacionamento de oração com Deus? Para reforçar as minhas bases, para reforçar a minha estrutura, para ser edificado com o Senhor, e para nos tornarmos um. Glória a Deus. Há um educador, não sei se ele é polonês, não, é tcheco. Se eu não me engano, ele é tcheco, chamado Comênius. E ele desenvolveu uma linha de raciocínio muito interessante. Se vocês puderem, entrem na internet depois. Se alguém tiver algum livro que quiser me emprestar, pode me emprestar. Se quiser me dar melhor ainda, Comênius, que fala sobre, que desenvolve linhas
de ensino, de ensinamentos, dentro da área de educação. Ele era um teólogo, e além de ser um teólogo, ele era um educador. Ele trabalhava como educador, secularmente mesmo, um professor. Ele desenvolveu uma linha de ensinamentos muito forte, muito bonita. E tentando entender um pouco dessa linha, a gente vê como é bonito desenvolver relacionamentos. Por isso que Jesus desenvolvia relacionamentos. Volto a dizer, Jesus era peripatético. Peripatético é aquele que caminha lado a lado e vai ensinando e fazendo ao mesmo tempo. Ou então ele faz primeiro e depois ele ensina. Para que nós possamos ter um relacionamento maior com Deus. Eu queria que você pensasse nisso, encerrando essa série de jardins de oração. Por que nós devemos orar? Queridos, não existe oração forte. Existe um Deus forte que responde às nossas orações. Mas existe um relacionamento íntimo com Deus, que eu e você podemos. Esse relacionamento íntimo, muitas das vezes, nos permite compreender melhor um pouco mais das coisas de Deus. Queridos, as coisas mais difíceis, pelo menos para mim, é entender o propósito de Deus. Você entender quando as coisas vão bem, você entender quando as coisas seguem o ritmo normal da vida, a sequência normal, natural da vida, você consegue entender, por mais impactante que seja, por mais difícil que seja, o ser humano consegue entender, mas quando as ordens se invertem, e aí a gente passa a entender e tenta entender por que acontecem situações tristes. Quando uma criança morre, para os pais deve ser muito triste, deve ser muito difícil. Queridos, eu não quero ser hipócrita, Deve ser muito difícil para um pai e para uma mãe entender quando Deus leva um filho. Muito difícil. Entender isso é muito difícil. Quem gosta muito de contar isso é o pastor Marcos. O que eu falo nesse momento? O que a gente fala nesse momento? Que mensagem pode ser um mínimo de suficiente para transmitir alguma espécie de consolo e de conforto para um coração profundamente machucado como esse? Só o Espírito Santo de Deus, no relacionamento com o homem, pode fazer isso. Mas, respeitando as devidas proporções, quando a gente desenvolve um relacionamento de oração com Deus, falando com Ele, conversando com Ele, entendendo o que você está dizendo, não é preciso falar palavras bonitas, é apenas conversar com Ele. Quando a gente faz isso, muitas das vezes a gente se aproxima mais, a gente consegue entender um pouco mais, apesar de que entender Deus é extremamente difícil dentro de toda do seu ser infinito, mas a gente consegue entender um pouco mais da vontade de Deus. E isso nos traz consolo, conforto, nos alegra, nos fortalece, nos renova quando nós passeamos com o Espírito Santo no jardim de oração. Você consegue entender isso? Queridos, nós vamos louvar a Deus agora, não sei se o André está pronto, André? Com um hino muito antigo, não é da minha época, por isso que ele é antigo, bem antigo, chamado Jardim de Oração. E eu queria que você imaginasse, essa noite, esse jardim de oração, o Espírito Santo passeando nele. Mas, agora o Espírito Santo não está passeando nele sozinho. Eu quero que você insira a sua figura lá. Eu quero que você se imagine passeando com o Espírito Santo nesse jardim. Nós imaginamos, da vez passada, na mensagem passada, o Espírito Santo passeando no jardim. Vocês se lembram disso? Que nós tentamos imaginar o Espírito Santo passeando no jardim?
Tentamos imaginar ele passeando lá e vendo flores bonitas, alguns frutos, mas também olhando para o jardim e vendo algumas flores tristes, algumas folhas ressecadas, algumas árvores mal cuidadas, mas o Espírito Santo apenas passeando no jardim. Agora eu queria te convidar a tentar imaginar você passeando junto dele numa conversa alegre e feliz, conversando com ele. As coisas mais simples, pode parecer coisa muito simples para você, não é? Simplesmente passear e conversar. Olha que flor linda. Certa vez eu tive uma visão noturna em que eu estava caminhando lado a lado com o Senhor. Dormi e tenho plena convicção de que não foi um sonho, que foi uma visão, porque foi algo extremamente forte. Eu não conseguia vê-lo, apenas uma luz muito forte, mas eu via que era uma pessoa, mas em formato de uma pessoa. E nós caminhávamos por um jardim lindo. Tinha uma pequena estrada cheia de folhas, e eram algumas árvores que faziam como se fosse um túnel, mas não o suficiente para escurecer o ambiente. Ainda estava muito claro o ambiente, que era plenamente dia. E nós estávamos passeando e chutando as folhas assim, e eu ria demais, conversando com ele, e eu dizendo: Senhor, muitas das vezes eu cometi um pecado e eu errei, e aquilo me deixou extremamente ruim, me deixou mal, e eu sofri, e eu fiquei triste, e eu me lamentei, e eu me sufoquei, e eu me penitenciei. E eu recebi como resposta dele: meu filho, eu já sabia que você ia fazer isso. Eu estava permitindo que você fizesse isso para que você crescesse. Isso não entristeceu, nem me abalou, porque eu já sabia, isso faz parte da sua caminhada. Eu queria que você crescesse com isso. E eu virei para ele e falei: não é possível. O senhor tem certeza? O senhor ficou aborrecido comigo, irado, não queria me punir? Tem certeza? Claro que não, meu filho, eu te amo profundamente. Eu te amo profundamente, meu filho amado. E nós somos, de certa forma, abusados, Tem certeza, pai? Tem certeza? Se eu soubesse disso, puxa vida, minha vida teria sido uma vida tão diferente. Se eu soubesse que o Senhor mantém esse relacionamento comigo de amor, de pai, eu teria tido uma vida diferente, eu teria agido diferente, não faria apenas por uma questão de obrigação, eu o amaria mais, eu seria talvez mais feliz. Esse é o nosso pensamento. Ele virou para mim: não, meu filho, tudo isso você precisava passar, fique tranquilo. E quando eu acordei chorando, daquela sensação maravilhosa, eu verifiquei que muitas das vezes nós criamos um mundo nosso, próprio, criamos uma figura de Deus extremamente terrorista, não que ele não seja justo, ele é justo, é zeloso, é preciso que a gente respeite isso, faça a obra dele com zelo, porque com ele não se brinca, mas ele é pai. Ele não vai te punir, ele vai até te corrigir, vai até te disciplinar, mas como um pai faz com um filho, com amor. Onde Cristo espera é lugar de delícia e de paz, a certeza de sua presença dá-me vida feliz e eficaz. Oh, que lindo já
deponho meus males e dor, e por bênção de Deus confortado, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores são graça e poder, onde Cristo Senhor abre as portas do amor. Eu me sinto feliz em viver no jardim onde Cristo espera. Quer também te acolher, meu irmão. Vem fluir a incessante bondade que promana no seu coração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores são graça e poder, onde Cristo Senhor abre as portas do amor. Eu me sinto feliz